Olá, tudo bem? Eu sou Edson Prado, sou Master Coach, Master Trainer em Programação Neurolinguística, hipnoterapeuta e criador da reprogramação mental em 7 níveis, uma metodologia única e exclusiva no mundo chamada de RPM7, carinhosamente. E vim hoje aqui falar um pouquinho do que muitos dos meus clientes, muitos dos meus amigos, das pessoas que chegam até mim, que sabem que eu trabalho com hipnose, com PNL, pergunta como que o nosso cérebro funciona. E eu vim hoje aqui trazer algumas pequenas dicas para você entender que o nosso cérebro, apesar de ser o melhor e mais potente e avançado computador, vamos dizer assim, da face da Terra, ele ainda é bastante limitado em muitos aspectos. E você vai entender por quê. Essa vai ser uma série de vários vídeos, várias lives, para explicar um pouquinho, bem superficialmente, como o nosso cérebro funciona. E aí vai a primeira dica. Nosso cérebro, para você ter ideia, ele capta informações do meio ambiente, via os 5 sentidos, visão, audição, tato, olfato e paladar. E mais as suas percepções extrasensoriais, digamos assim. E todas essas percepções, pelas pesquisas, mostram que nós recebemos por segundo em torno de 400 milhões de bytes por segundo. Ou seja, 400 milhões de informações por segundo entram no nosso cérebro. Mas você sabe quantos por cento ou quantos bytes por segundo a gente consegue ter consciência, ou seja, a gente sabe, olha, é isso, aquilo? Pois é, apenas 2.000 bits ou bytes por segundo. É muito pouco. É quase nada, ou seja, 400 milhões entra, mas de percepção nós temos apenas 2.000. E essa diferença monstruosa, o que ela pode fazer na tua vida? E agora eu vou explicar um pouquinho, por isso que a hipnose é muito bonita, ou a terapia subliminar, a PNL. Porque, veja bem, se entra 400 milhões e você tem apenas percepção ou consciência de 2.000, o que acontece com aqueles 399, 998 milhões de informações, que não tem percepção consciente sua? Na realidade, ela fica gravada lá no seu cérebro. Interessante isso, Ela fica lá, porque ela entra, mas nós temos algumas áreas que nós vamos falar para frente. De certa forma, o cérebro fala assim, ó, isso daqui eu conheço, vem para cá. Então, é a parte consciente, ou seja, o teu filtro. Isso daqui não, fica naquela outra areazinha. É como se fosse um depósito, Ou seja, o cérebro, então, ele é seletivo, ele seleciona apenas o quê? As informações que você tem capacidade de captar. Talvez seja por isso que os grandes seres falavam que nós só temos a capacidade de ver o que está ao alcance dos nossos olhos. Não é assim? Tem uma frase, eu acho que inclusive de Cristo, assim. Ou seja, você não consegue enxergar além da sua capacidade perceptiva. E aí vem mais uma pergunta. Se entra 400 milhões de bytes de informação por segundo e você tem apenas 2.000 bytes por segundo de consciência dessas informações, o que é realidade? O que é realidade? Ou o que é a verdade? Percebe? Entra muito e você percebe quase nada. Então, será que essa verdade que você às vezes defende com unhas e dentes, que às vezes você briga com os familiares, com seus amigos, ou com a família, ou com seu namorado, sua namorada, sua esposa, seu marido, seu trabalho, será que essa partezinha minúscula é verdade? O quanto dessa verdade ela está distorcida? O quanto você enxergou mal? Vou fazer até uma imagem.
Você imagina, não sei se vocês lembram, antigamente eu acho que tinha um comercial do McDonald's que uma adolescente colocava o óculos e tirava, ela olhava, né, aquele banner grandão luminoso do McDonald's e via tudo desfocado. É mais ou menos isso. Imagina uma informação entrar, a sua lente, né, que seria a capacidade do seu cérebro captar e interpretar aquilo, fosse apenas você tirar o óculos e ver aquela coisa muito embaçada. O quanto seria verdade? Quem tem problema de visão sabe a dificuldade que é quando não está de óculos, de lente. Só que essas são as lentes da vida. Muitas vezes as pessoas passam anos batendo no peito. Eu sei. Você sabe o quê? Qual que é o tamanho da sua percepção? Para você defender com unhas e dentes e às vezes brigar e machucar pessoas. Então, o nosso cérebro ainda é muito pouco desenvolvido. Muito pouco. Então, por isso que a nossa capacidade de percepção mental é muito pequena. Porque ela está diretamente ligada ao nosso desenvolvimento espiritual. Que, através do cérebro, faz a ligação. E é lógico, se é um computador, apesar de ser magnífico o cérebro, é magnífico, mas ele pode ser muito além. Mas é como você pegar um computador lá do início, da década de 70, 80, ali, quando começou aquele computador que tinha válvula, né? Eu lembro até que os videogames eram, né, bidimensionais, só tinha um tracinho, uma bolinha que você... Bolinha não, era um quadradinho, né, que você ficava... Imagina, nosso cérebro é mais ou menos aquilo, uma coisa ainda primitiva. Agora você pega hoje, os computadores de hoje, né, super avançados, leitura ótica, né, Bluetooth, ou seja, imagina quando nós conseguimos desenvolver, né, essa estrutura cerebral. Lógico, claro. E aí nós conseguimos atingir outros patamares. E a captação dessa verdade, ela vai mudar. E aí eu volto a perguntar, o que é verdade? Aliás, os grandes filósofos da antiguidade, vamos pegar Platão. Platão, ele tem um livro que fala o discurso da caverna. Tinha um povo que morava dentro de uma caverna e no teto dessa caverna tinha um grande buraco e logo atrás desse buraco tinha uma pedra. E eles olhavam e viam sombras passando ali. E para eles aquilo era o mundo divino, o mundo real, vamos dizer assim. Eu não vou lembrar bem, desculpem se é uma falha, mas a história é basicamente essa. Eu quero contar o conteúdo dela. Então eles achavam que aquilo era o mundo real, aquelas sombras. Até que um dia, um deles conseguiu escalar, né, até o topo, sair e ver que aquelas sombras eram apenas imagens projetadas ali dos animais que passavam, das pessoas, né, das árvores, das plantas, né, e de tudo mais que tinha ali. Ou seja, as pessoas enxergavam sombras e brigavam, e defendiam uma verdade que não era, aquilo era uma ilusão. Então, esse discurso, né, essa história da caverna de Platão é para mostrar exatamente isso, que a nossa capacidade de captação da real, integral verdade é muito limitada. E muitas vezes nós defendemos sombras que não são verdadeiras. São apenas a projeção de outra coisa que é real. Então, né, reflita. Será que você é tão evoluído assim? Será que nós podemos chegar em algum lugar e realmente falar algo? Falar o quê? Você pode ver que todas as grandes crises, guerras ou aspectos horríveis da nossa humanidade foi através das crenças, que é o quê? Uma verdade que a pessoa acredita firmemente. E aconteceu todas as catástrofes que aconteceram. Claro, única e exclusivamente porque nós somos pouco desenvolvidos. Quando estivermos mais desenvolvidos, lógico, a percepção da realidade verdadeira, ela vai mudar.
Talvez seja até um pouco menos de sombra, mas ainda sombra, né? Então, isso era para você entender que às vezes, como no filme Matrix, talvez o mundo que você acredita que você vive não seja o mundo verdadeiro. Seja um mundo de sombras, um mundo ilusório, no qual você defende com unhas e dentes algo que não é verdadeiro, como muitos defendiam que a Terra era plana e caía no abismo e matavam por causa disso. Então, eu te pergunto, você quer ser diferente? Você realmente quer deixar de enxergar essas trevas ou essas sombras e pelo menos aumentar um pouco mais a sua percepção do que é realmente real, da verdade? Então, venha fazer o curso de reprogramação mental em 7 níveis com hipnose e PNL, que nós vamos te dar ferramentas para você aumentar a sua percepção, ou seja, se desenvolver. São ferramentas já testadas e aprovadas que mudou a vida de muitas pessoas pelo mundo todo. Existe só essa forma? Claro que não. Mas essa, até agora, é que eu conheço, é uma das que consegue, pelo menos, tirar, né, as pontas mais grosseiras dessa percepção e nos ajuda a ter uma vida um pouco melhor. Tá bom? Então, essa foi a primeira dica, né, o primeiro vídeo, a primeira live sobre o funcionamento do cérebro, como as coisas se processam. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem saber algo mais, eu vou adorar que vocês comentem aqui nos comentários, né? Nos sigam nas redes sociais, curtam a nossa página no Facebook, Reprogramação Mental 7 Níveis, né? Acessem nosso site, se cadastrem para palestras gratuitas e fique de olho na nossa agenda, porque sempre está tendo formação em algum lugar do Brasil da reprogramação mental em 7 níveis, a famosa RPM7, como ela é carinhosamente chamada. Então, um abraço a todos e espero vê-los em breve. Até logo!